E mesmo diante de um cenário de preços baixos, a segunda safra brasileira de milho deve registrar um novo recorde de produção, com cerca de 108 milhões e 200 mil toneladas do grão, um volume 16% maior quando comparado com a temporada passada. Os dados são da 20ª edição do Rally da Safra, que é uma expedição técnica que percorre o Brasil, mapeando as regiões produtoras. E quem conversa comigo agora sobre esse assunto é o coordenador do Rally da Safra, o André De Bastiani. Boa tarde, André. Seja muito bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Olá, Priscila. Satisfação estar com vocês e obrigado aí pela oportunidade também. André, o que explica esse crescimento tão expressivo da segunda safra? Tem clima aí no meio disso tudo? Sem dúvida alguma, tem clima. Clima é um fator importante e determinante hoje da safra brasileira. Só uma pequena correção, Priscila. A estimativa que a gente tem trabalhado hoje são de 107,2 e não 108, como está aparecendo aqui na tela, que esse é um resultado muito expressivo, uma safra recorde, como a gente já havia colocado, e o clima é o principal fator, né? Mas a gente pode trazer algumas outros componentes também. Nessas avaliações que a gente tem visto no campo, por exemplo, fica muito claro que o desempenho de lavouras tardias, que geralmente são lavouras com desempenho um pouco mais baixo, esse ano estão apresentando ótimos resultados. Isso ajuda a segurar a produtividade, até mesmo no final da colheita dessas regiões de produção. Um outro ponto interessante para a gente trazer para vocês aqui, questão de população de plantas, número de espigas por hectare, número de grãos por hectare, nos números do Rally que a gente vem levantando ano após ano, são números recordes. Então, outro fator bastante importante para ajudar com essas produtividades altas, além, é claro, de uma boa sanidade. Então, tem muita notícia boa vinda do campo e à medida que vai avançando a colheita, esse risco que vem em função de geadas, risco que vem em função de vendavais, vai se dissipando, né? Que eu acho que essa era a grande preocupação. Foi uma safra que começou com uma série de preocupações e eu acho que aos poucos a gente vai superando elas. Tá certo, registrado aqui, já corrigido, viu, André? 107,2 milhões de toneladas aí na tela. E no quesito de produtividade, e área plantada, quais foram os estados que mais se destacaram nessa 20ª edição do Rally da Safra? Bom, não tem como não mencionar o Mato Grosso, né? O Mato Grosso responde aí por 50% da produção brasileira de milho segunda safra, são 53,5 milhões de toneladas e a produtividade foi excelente. Estamos falando de 120 sacos de média para o estado do Mato Grosso, né? Então, é um recorde para o estado do Mato Grosso, é um recorde para o estado de Goiás também, que está alcançando os 116,9, recorde para o estado do Mato Grosso do Sul. Só faltou o Paraná bater esse recorde, que não acontece esse ano, mas também com boas produtividades. Então, de forma geral, todas as regiões tiveram boas condições climáticas. Pega aí até o próprio norte do país, norte e nordeste, pegando Maranhão, Piauí, Tocantins, que não são regiões tão tradicionais de produção de milho segunda safra. Esse ano, até mesmo especialmente por conta do Laninha, tiveram mais chuvas e tiveram condição aí de entregar bons resultados também. Com uma média nacional, estamos falando aí de 105,5 sacos, é o resultado para a média Brasil. E a gente recentemente tem acompanhado muito o grande déficit de armazenagem, de grãos para a safra brasileira. O que o produtor pode fazer para que isso não se torne um problema para o planejamento aí das próximas safras? Bom, de fato, eu acho que essa é um pouco das consequências dessa super safra que a gente está tendo, né? Tem que lembrar que não é só uma grande safra de milho, é uma grande safra de soja também. E esse é um ano especial que o produtor não comercializou a safra, ou ainda demorou muito para comercializar. Então, o problema com a questão de armazenagem, ele começa também pela questão de comercialização atrasada. O produtor optou por esperar por uma reação dos preços que acabou não acontecendo, e quando a gente começou a colher milho aí, a gente viu os nossos armazéns estarem cheios ainda de soja. Então esse é o primeiro problema. Claro que todo investimento a mais em termos de armazenagem, ele é bem-vindo, só que demora, né, Priscila? Não é algo que vai acontecer do dia para a noite. Então o produtor, de fato, tem que se preocupar ou ter uma programação de comercialização que não coloque em risco aí o armazenamento da sua safra, ou até mesmo buscar formas alternativas. Hoje, por exemplo, o Mato Grosso, o próprio Goiás, tem trabalhado muito com o silo bolsa, colocando muito milho no silo bolsa, o que tem, inclusive, retardado um pouco o ritmo de colheita. Mato Grosso poderia estar muito mais avançado na colheita, a gente estima que está em torno dos 70%, e não está acontecendo porque essa operação do silo bolsa ela é um pouco mais demorada. Mas, de uma certa forma, é o reflexo dessa produção grande, né? Então,
melhor sofrer com falta de armazenagem porque a gente está produzindo muito do que sofrer por não estar produzindo. É um problema antigo com uma solução demorada, mas que a gente está aí com foco nesse problema, problema de logística também. E a estiagem que a gente tem falado, a gente falou bastante aqui nos últimos 2 anos, que foi bastante severa no Rio Grande do Sul, ela impactou de alguma forma a produtividade nacional? Não, de milho segunda safra não, porque Rio Grande do Sul não produz o milho segunda safra, né? É só mesmo o milho verão. Mas, de fato, quando a gente olha para o milho verão, o Rio Grande do Sul também perdeu em termos de produtividade. Se nós juntarmos aqui tanto que a gente tem de produção de milho segunda safra, que são esses 107,2 milhões de toneladas, com a produção de milho verão, em torno de 30 milhões, nós estamos falando aí de uma produção de 137 como total, né? 137,4 para ser mais exato. Poderia ser ainda maior se não fosse a quebra de produção do Rio Grande do Sul na safra de verão. Sim, mas a gente diz também de uma forma total, né? Porque com as estiagens que a gente teve na safra de verão, falando também de soja aqui, né? Claro, e de milho da verão, a gente teve o Rio Grande do Sul extremamente impactado, né? Com esse déficit hídrico. E agora que a situação está se normalizando. E eu gostaria de agradecer muito, então, a sua participação, viu, André, aqui com a nossa audiência aqui para interpretar todos esses dados e que a gente continue assim, sempre superando recordes aqui e, claro, conseguindo mais armazenagem. Obrigado e uma boa quinta-feira para você. Eu que agradeço a oportunidade, Priscila, e até um recado final, né? A gente vem trazendo sempre essa mensagem de quanto que está produzindo no campo e, por um lado, existe uma euforia em termos de produtividade, que a produtividade é muito alta. Mas, por outro lado, né, fica toda a preocupação aí com a questão de preços, né? Os preços caíram depois que essa safra já havia sido plantada e o produtor não teve chance de rever os seus planos e perdeu boa parte do período melhor de comercialização. Então, apesar de a gente estar colhendo uma super safra, vamos dizer assim, tem muito problema de rentabilidade do campo ainda. Sim, não está com o preço que a gente gostaria, né? Obrigada, um abraço. Obrigado, até mais.